Boa tarde, pessoal. Sou João Henrique, estou cursando fisioterapia na Universidade Católica de Brasília. Estamos aqui hoje com o nosso fisioterapeuta aqui do Anchieta, o André. Hoje vamos estar gravando um mini documentário sobre ele, sobre a profissão dele. Vou pedir que ele fale um pouquinho sobre ele, que ele se apresente, falar a área em que ele atua aqui no hospital. Por gentileza. Bom dia, talvez boa tarde ainda, não sei se o pessoal já almoçou. Enfim, meu nome é André, sou fisioterapeuta, eu tenho 39 anos, atualmente trabalho aqui na instituição do Anchieta, Ceilândia, coordeno o serviço da fisioterapia. Não sou daqui, sou baiano, mas sempre, desde a minha formação, quando começou lá na Bahia, toda a minha formação ela foi voltada para a área da terapia intensiva na fisioterapia. Então, desde os primeiros cursos, sempre o meu direcionamento maior foi para a terapia intensiva, que hoje vamos dizer assim, não somente meu trabalho, mas a minha paixão. Eu também dou aula, eu ministro aulas tanto relacionadas à ventilação mecânica quanto à ECMO, e eu participo de bastante coisa relacionada à parte teórico-prática, né, além dessa parte de gestão de fisioterapia, e seria mais ou menos isso. Sou especialista em terapia intensiva, enfim, mas é mais ou menos isso aí a minha área de atuação. Interessante saber que você não é daqui. Qual instituição você cursou na Bahia? A Faculdade Adventista de Fisioterapia, a FAFS. Adventista. Isso é uma faculdade que fica no interior, numa cidade chamada Cachoeira. Uma cidade praticamente, vamos dizer assim, o trecho lá onde fica, basicamente é um reduto universitário. E o que te motivou a cursar fisioterapia? Cara, bem interessante, porque a minha mãe, ela foi de uma profissão que hoje não existe mais, ela foi técnica de fisioterapia. Muito antigamente existia essa função, ela deixou de existir. Na época eu ia cursar administração e era uma coisa que eu estava fazendo mais por conta do meu pai. E aí minha mãe, por que você não faz? E eu falei, eu quero realmente trabalhar com pessoas, trabalhar com hospital. E tinha um lúdico na minha cabeça que a gente buscava minha mãe no hospital e a gente passava antigamente na frente da UTI e eu perguntava para ela, o que é esse setor? Aí ela, aqui é onde o pessoal está grave, onde está muitas vezes decidindo entre a vida e a morte. E sempre teve um místico na minha cabeça sobre UTI. E eu perguntei para ela se a fisioterapeuta também trabalhava lá. E ela falou que sim. Eu falei, bom, então acho que eu vou tentar fisioterapia. Tanto é que no meu processo de formação, eu sempre direcionei desde dentro da faculdade, o meu direcionamento foi para a terapia intensiva mesmo. Poxa, interessante, cara. E como foi a sua experiência na faculdade? Quais os desafios que te marcaram assim na sua formação? Olha, eu posso falar que eu tive uma excelente faculdade. Assim, a gente tinha clínica escola, tínhamos professores muito bons, a gente tinha um sistema de monitoria. Então, na época, eu me considerava uma pessoa muito tímida e eu via a monitoria me ajudar, até no desenvolvimento, até mesmo social, porque tinha incentivo da faculdade para os alunos fazerem provas, se tornarem monitores. Então, eu fiz monitoria de 5 matérias na época, inclusive. Tomei gosto. E, assim, acho que o grande marco da minha faculdade era em termos de valores ao paciente. Então, assim, tinha um caráter de humanização muito grande da instituição. Então, foi uma coisa que deixou uma marca muito forte. Pra gente, o tempo inteiro, muita gente trabalha do ponto de vista técnico, financeiro e tudo mais, mas acho que o grande fator foi o marco de humanização que a faculdade trouxe pra gente, que às vezes eu sinto falta de alguns momentos que a gente vê por aí. É incrível, né, cara? A gente vê quando a faculdade incentiva o aluno a correr atrás daquilo, humaniza o aluno, né? Exato. Lá na nossa universidade também tem esses programas, tem essas atividades complementares também. É bem corrido, mas é muito bom, que incentiva mesmo a pessoa a ver o que ela quer, porque a fisioterapia é muito ampla, né? Sim. Tem muita coisa pra gente fazer. E é o grande, talvez, diferencial quando a gente vai observar na nossa atuação. Muito poucas das pessoas às vezes aproveitam como deveria a faculdade. Então depois você vai ter que correr atrás sozinho, vamos dizer assim. Mas assim, eu tive uma faculdade que norteou bem a gente em relação a isso e as oportunidades que ela oferecia a gente procurava aproveitar. Até porque, como é uma cidade, quase uma cidade universitária, basicamente a gente estava ali voltado para estudar. Então a gente tinha muito aproveitamento no turno oposto, a gente estava sempre tendo acesso à faculdade, aos laboratórios, e isso fazia com que a gente talvez tivesse um aproveitamento um pouco maior. Acho que isso ajudou bastante também. E uma coisa que todos os alunos têm curiosidade, a gente fica muito preocupado, como foi a sua entrada no mercado de trabalho depois que você se formou, depois que você concluiu o seu curso? Como é que foi para você se inserir no mercado de trabalho? Olha,
eu não vou mentir, eu tive uma certa facilidade, mas não é o comum. Mas talvez na época a gente tinha um incentivo diferente. Em determinado momento ainda era permitido estágio extracurricular não remunerado. Então, antes de eu me formar, eu já estagiava no TI por pelo menos 2 anos. Hoje em dia não pode Hoje em mais. dia a gente não tem esses programas. Então, assim, eu passei por um programa desses que fez com que muito mais, vamos dizer assim, desempenho profissional. Então, acabou que, ao me formar, eu já estava sendo convidado a participar. Por quê? Porque eu passei por aquele processo simplesmente me ajudou a ter esse desempenho e acabou que as próprias pessoas do local conseguiram visualizar talvez uma diferença e convidaram para fazer parte do serviço. Hoje, a gente sabe que esse fluxo não existe dessa forma. A gente precisa hoje pegar o profissional, que muitas vezes não teve tanto tempo dentro de uma UTI, e que muitas vezes nem sempre tem a oportunidade de passar em uma residência, e a gente traz esse profissional muitas vezes apenas com o título da pós-graduação, que muitas vezes não tem uma prática, ou mesmo com o tempo de prática que algumas pós oferecem, não confere habilidade para trabalhar. E a gente tenta compensar isso nos profissionais hoje, tentando oferecer mais treinamento interno, tentando oferecer mais momentos onde a gente possa melhorar essa capacidade técnica, vamos dizer assim, mas já com o carro andando. Né? Uhum. A gente tenta suprir algumas deficiências. Mas hoje a gente observa que assim, precisa de um programa que dê esse incentivo para o aluno. Às vezes o tempo que ele tem apenas do estágio não é suficiente para dar uma bagagem maior para que ele tenha uma oportunidade melhor logo após o processo de formação dele. Que acaba que ele fica a mercê e vai trabalhar muitas vezes com o que ele consegue encontrar e não necessariamente com o que ele gosta. E se porventura a pessoa gosta de terapia intensiva, é uma porta que é um pouco mais difícil. Sabe? Porque hoje em dia a área da saúde em si, tanto os fisioterapeutas como enfermeiros, é bem difícil um hospital empregar se ele não tiver uma certa experiência, né? Se ele tiver um currículo com experiência. Hoje, de fato, a gente tem essa dificuldade, porque muitas vezes é exigido a experiência. Só que eu penso que com essa questão da experiência, você tem o ônus e o bônus. Então, o bônus é um profissional que já tem uma performance. A parte ruim, talvez, esse profissional ele pode ter alguns vícios errados. E às vezes também, quando você tem um profissional que está recém-formado, que você contrata ele, trabalha ele, você pode também conduzir esse profissional por um caminho um pouco melhor. Então, você consegue treinar habilidades mais direcionadas, você consegue mitigar alguns vícios ruins, por exemplo, não, porque existem algumas frases que algumas pessoas não, porque aqui a gente sempre fez assim, que funciona. Então, trabalhar com um pouquinho mais de respaldo técnico, trabalhar com um pouquinho mais de menos achismo e mais consciência no que está fazendo, apesar da intenção muitas vezes ser boa. E André, o que te faz feliz na fisioterapia? O que você faz assim que fala, caraca, cara, que legal isso? Em algum momento marcante, com, assim, você, como você trabalha na intensiva, né? Tipo, se você já tipo, se identificou bastante com algum paciente e foi algo marcante na sua vida, algo assim, que você Sim, a gente tem alguns casos bem legais. Às vezes os pacientes nem lembram da gente, porque o período que eles ficam muitas vezes pode ser que esteja sedado, entubado. Mas enfim, eu tenho muito aquela sensação de ser útil. Se eu estou aqui, eu preciso ajudar. E não é ajudar com tudo, mas é fazer o que eu faço bem e isso gera um impacto. Então, hoje, por exemplo, eu me sinto muito feliz quando a gente tem casos de pacientes, seja grave ou seja mais simples, mas que a gente conseguiu mudar o desfecho desse paciente. Então, poxa, era um paciente que estava com uma perspectiva ruim, a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida desse paciente, porque eu acho que a gente tem alguns jargões que o pessoal fala que não, o paciente tem que ficar vivo, mas a vida tem que valer a pena. A gente tem que trazer o paciente para uma perspectiva de qualidade, para uma perspectiva de qualidade de vida, que eu acho que é o propósito da reabilitação. Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue promover de fato a reabilitação, o conforto, que às vezes nem sempre a reabilitação é viável, mas o conforto é viável. Eu acho que isso a gente tem que fazer com muito amor, sem fazer aquela coisa automática, tô atendendo, fazendo, atender mais um, né? Ver que cada pessoa é especial, ali é um amor de alguém, né? Um dia pode ser que sejamos nós, algum familiar nosso, então a gente gostaria de um bom atendimento, de uma boa assistência e que isso tivesse de fato um resultado positivo. Então, acho que isso é o que me faz engajar até estudar um pouco mais, promover essa diferença. E você como uma pessoa sábia, um cara inteligente, um cara disciplinado,
Que conselho você daria para quem está iniciando na fisioterapia? Para quem quer seguir na área? Olhando para trás, eu tentaria aproveitar um pouco melhor a faculdade. Enfim, teve muita coisa depois que eu tive que correr atrás sozinho, ou pagar a mais por isso para fazer cursos. Então, às vezes a gente tem dificuldade em saber em que área a gente vai atuar e tudo mais, e a gente acaba deixando uma ou outra coisa passar, mas porque a gente não tem noção do real impacto. Então, é levar mais a sério. Uma formação. A partir do momento que você recebeu o título de graduado, você é fisioterapeuta. Existe uma expectativa diante da sua atuação profissional. E às vezes a nossa bagagem, ela é pequena do ponto de vista talvez prático. Mas quem vai dar substância para que a prática seja boa é a teoria. Então a gente precisa melhorar a nossa fundamentação. A gente nota hoje, e aí eu estou falando como gestor, é que quando a gente recebe os profissionais que querem trabalhar com terapia intensiva, existe um problema grave de conceito. O conceito é teoria dentro da nossa formação. Não sei se é para uma formação que seja talvez um período muito curto para desenvolver aqueles conceitos, ou maturidade mesmo das pessoas no momento da graduação, mas aproveitem melhor a graduação. Isso vai fazer falta lá na frente. Eu vejo que aperta muita gente. Demais, cara, demais. Isso é uma curiosidade, né? Tem quanto tempo que você é fisioterapeuta, você está atuando na área? Cara, eu formei em 2008. Então aí já Já tem um é. tempinho bom de fisioterapia. E assim, eu pude, desde que formei, experimentar a terapia intensiva todos esses anos. E a gente viu a terapia intensiva mudar. O que era verdade ontem não é mais verdade hoje. Então, o conceito de quem pensa que acabou de estudar na graduação errou Vai rude, estudar né? a vida toda, né? Não, vai estudar mais. Porque você vai ter que suprir as deficiências que o seu dia a dia vai te impor. Então, e dessa vez você não vai ter o professor que está ali para tirar dúvida muitas vezes. Ou você vai ter que fazer um extra, você vai ter que estar por conta própria, ou você vai ter que pagar um curso, se especializar, e isso tudo demanda empenho. E esse empenho poderia ser feito desde o processo da graduação, se fosse, não sei, mas é difícil dizer. Eu acho que as pessoas tentam aproveitar o seu processo, mas às vezes é tanta informação de tantas as áreas que você tem que falar de urogineco, terapia intensiva, pediatria, neurologia, Tanta coisa. e decidir com que você quer atuar é complicado. Primeira afinidade, enfim, mas acho que é isso, aproveitar, tentar ser diferente do ponto de vista de promover essa diferença. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disposição. Mais uma vez agradecendo, não só por mim, mas pela universidade. Informar também, galera, que o André é professor, André da curso. Sim. Qualquer coisa eu deixo aí depois as informações das redes sociais dele. Mas brigadão, viu, André? Eu que agradeço.